Dale, meus brothers, vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou Maurício Guartelar e no vídeo de hoje, cara do céu, ai, velho, como é difícil, mas vamos lá. Como ser feliz, meu irmão? Como de fato encontrar felicidade, cara? Como tá feliz com o que você tem, cara? Né? A felicidade que é algo tão abstrato, tão subjetivo, tão profundo, cara. Então nesse vídeo a gente vai falar disso, né, de uma forma muito direta, e eu vou explicar como a fotografia, como viver da fotografia e do audiovisual me traz essa felicidade, como eu sou feliz, né, vivendo da forma que eu vivo. E não é fácil, a felicidade é um processo, né? Nem sempre você vai estar feliz, existem altos e baixos. A vida não é só jazz, a vida também é rock and roll. Mas vamos lá, cara. Primeiro ponto é o seguinte, cara, que eu queria falar com vocês. Então, eu acho que pra gente encontrar a felicidade, cara, a gente tem que de fato se conectar com o que é essencial, né? Então a felicidade, na verdade, não tá no que falta pra você, mas no que sobra quando você simplifica as coisas. Cara, se você se cerca de gente boa, né? Se você tem bons amigos, se você se cerca da natureza, do silêncio, se você tá bem com o silêncio, com a paz dentro de você mesmo, quanto mais simples e, na verdade, mais perto do essencial, a sensação que eu tenho é que mais leve o coração fica. Então, quanto... Opa, abriu a janela aqui, ó. Então, deixa eu fechar. Então, cara, a sensação que eu tenho é que quando você se conecta de fato com o essencial, com o que você precisa de verdade, às vezes a gente sempre tá querendo mais, né, cara? Você conquista uma coisa querendo a próxima. Então, você troca de carro e já pensa no próximo carro. Então, quando você de fato entende o que é o essencial, o que você precisa para viver, a vida fica mais leve. Eu tive uma viagem que eu fiz para a África, que eu fui produzir um documentário na Mauritânia, que tá entre os 5 países menos visitados do mundo, um país super pobre, mano, desenvolvido, subdesenvolvido, né? Enfim, uma precariedade absurda, assim, cara. Não tem água, não tem esgoto, não tem nada, brother. E pra mim foi uma grande lição de vida, assim, cara, porque eu vi que até no simples, até naquela forma simples, singela de viver, cara, as pessoas eram felizes, eles conseguiam encontrar felicidade. Mesmo eles não tendo uma perspectiva de vida, porque, cara, eles não estavam pensando no que eles estavam perdendo, eles estavam vivendo o que eles tinham, né? Então, eles estavam perto do essencial. Então, quando você fica perto do que o essencial, do que você precisa de verdade, você fica mais leve, cara. Teu coração fica mais leve. E a fotografia tem muito disso pra mim, né, cara? A fotografia me conecta com isso, com o essencial que eu preciso, que eu tenho, inclusive na questão de equipamentos. Hoje, cara, não tô nem aí pro lançamento, embora eu fale muito disso, eu adoro isso. Falar sobre câmera, falar sobre lente com vocês, mas será que eu preciso do último lançamento? Será que o que eu tenho já não é suficiente, né? Enfim, acho que essa conversa é bem importante, cara. E pra mim hoje, pra ser muito honesto, cara, direto com vocês, pra mim hoje o essencial é a minha família. Então, se eu não tiver perto da minha família, cara, se a minha família não estiver bem, cara, o meu essencial é meus filhos, cara. É meu casamento, é minha esposa, né? Eu estar perto de Deus, então pra mim isso faz total sentido. Ponto 2, cara. Eu acho que tem muita gente que deixa isso de lado, ó, velho. Aprenda a agradecer o que você já tem. Então, a gratidão, cara, é como se fosse um solo fértil, entendeu? Uma gratidão é um solo fértil de paz, de tranquilidade, assim. Então, antes de repente de você ficar pedindo mais, você tá valorizando o que você já tem, você já tá reconhecendo o que já existe, o que você já conquistou. E isso não é só questão material, cara, mas por exemplo, é a tua saúde, brother. Você já ficou doente, cara. Já ficou doente mal. Quando você fica doente mal, você percebe, cara, que saúde é tudo, meu irmão. Não adianta você ter nada se você não tem saúde, cara. Então, teus afetos, sua relação com a tua família, né? O ar que você respira, acabou o ar, acabou você, meu irmão. Então, assim, coisas mais simples, sabe, brother? Então, assim, a luz que entra pela janela, o dia que tá nascendo de novo, velho, o sorriso dos teus filhos, cara, né? Uma boa relação com a tua esposa. Então, agradecer, cara, o que você já tem, mesmo ser grato pelo que você já tem. Eu acho que é uma das coisas mais importantes pra você ser feliz, entendeu? Pra você ajustar a felicidade, assim, cara. Então, ser grato, cara, é um solo fértil, cara, porque quando você é grato ao que você tem, parece que o mais vem naturalmente, entende? Sem forçar, sem você ter que, enfim, quebrar princípios, né? Abrir mão de princípios, por exemplo, pra conquistar isso. Tipo, não tem nenhum problema você ser... A ganância é algo ruim, né? Mas você querer mais
você querer mais, você ser ambicioso, ter ambição é algo positivo. Agora, você ser ganancioso é quando você quebra princípios, você passa por cima de pessoas, você engana, você pisa nos outros para poder conquistar o que você quer. Então, assim, acho que aprender a agradecer o que você já tem é fundamental, assim, ser grato pelo que você tem, onde você mora, o ar que você respira, para aí sim você conquistar outras coisas. Ponto número 3, cara, é viver o agora e não o depois. Eu acho que isso também é muito importante, cara, porque hoje em dia a gente é bombardeado com isso aqui, ó, velho. Celularzão, né? Então você tem um celular na mão, muita informação, velho, 20 pessoas mandando recado, você tá falando com 40 pessoas ao mesmo tempo, e você entra lá no Instagram, cara, você vê mais 20 histórias de pessoas que estão conquistando, que estão vendendo uma vida maravilhosa, uma vida de prosperidade, que são milionários, blá blá blá, cara, e aí você fica vivendo o depois, né, cara? Você vive o que você quer conquistar. Então eu vou ser feliz quando eu tiver aquela câmera. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem. E, cara, viver o agora, cara, não o depois é a parada mais importante, assim, porque nossa cabeça, ela ama ficar no futuro, cara. Só que a vida, de fato, acontece no presente. Então, para você conquistar o futuro, para você colher no futuro, você tem que plantar no presente. O que você tá fazendo agora para transformar o teu futuro, sabe? A tua relação com teus filhos, né, cara, passa tão rápido. Eu, por exemplo, tenho filhos pequenos, meu filho tá com 2 anos, completou agora 2 anos o Noah, e a Linda tem 4 anos. Voou, assim, foi um estalo de dedo. A Linda tá enorme, o Noah também crescendo muito, e às vezes a gente fica pensando no futuro, né? Quando eles chegarem na faculdade, ou quando tiver isso, vai pra eu ser feliz, cara. Então, assim, comece a reparar nos detalhes, cara. O canto dos passarinhos, sabe? O cheiro do café, né? O vento. É nesses lugares que mora a alegria, sabe? É você tomar um café com a tua esposa, é você, sabe, brincar com teus filhos, você ter uma gargalhada da tua filha, você parar pra observar quanto teus filhos são bonitos. Eu acho que isso que é interessante, tá? Outra coisa que é importante, cara, é fazer o que te acende, fazer o que te fato faz se sentir vivo, assim, o que faz teu coração bater mais forte, entendeu? Mesmo que às vezes pareça uma loucura pra quem não te conhece, ou até mesmo pra quem te conhece, a felicidade realmente ela vem da tua essência, entendeu? Vem do teu ritmo, quando a vida começa a ter o teu ritmo, quando você começa de fato a fazer o que você quer, não o que os outros querem que você faça. Então vou dar um exemplo. Minha primeira graduação foi Direito, cara, eu me formei em Direito. Minha mãe queria muito, aquela pressão dos pais, eu trabalhei um tempão na área jurídica, despachei, enfim, fiz sentença, trabalhei pra juiz, trabalhei em tribunal. Pô, trabalhei num monte de lugar, mano, irmão. Câmara Municipal, fui assessor, enfim. Rodei bastante, sou igual carro de prefeitura. Bom de ano, mas ruim de quilometragem. Então, assim, cara, até um ponto que eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso, brother. Eu já tava levando a fotografia em paralelo e a fotografia me acendia, cara. Aquela vontade de viver, produzir documentário. Então, sabe, eu decidi fazer isso, cara. Eu decidi viver da fotografia e realmente é isso que me mantém vivo, assim, hoje é o que me sustenta. Então, na época foi uma loucura pra minha mãe, pra minha família, pra todo mundo. Eu larguei o direito, uma carreira consolidada, né, uma carreira de sucesso ali que o direito te propicia, pra viver de algo que era incerto, mas é isso que faz o meu coração acender, cara. É eu fazer documentário, entendeu? É eu fotografar a natureza, eu falar de equipamento, né? Eu dividir aqui esse conhecimento com vocês, é isso que de fato me faz sentir vivo. Por mais que os outros achem que é uma loucura, mas é isso que de fato acende o meu coração e aquece meu coração. Ponto número 5, meus brothers, 5, ó. São 7 pontos aqui pra gente trocar uma ideia. E acho que esse é um dos mais importantes, cara. Cuida de quem caminha contigo. Então, assim, tuas amizades de verdade, o amor, né, cara, a relação que você tem com a tua esposa, com a tua família. Porque é nisso que, tipo, a nossa alma, o nosso espírito se ancora, né, cara? Então, quando a felicidade ela é compartilhada, ela se multiplica. Então, a relação com a tua família, com teus irmãos, com teus pais, cara, eu confesso pra você que tem alguns pontos que eu tenho que evoluir ainda. Eu tinha uma relação incrível com meu pai de infância, né? Meu pai é uma pessoa muito sonhadora, um cara inspirador, um cara que me ensinou muito, mas acabou tomando algumas decisões na vida dele que nos afastaram, que me afastaram dele. Meu pai tá passando por um problema de saúde. E isso ainda pra mim, entendeu? É um ponto, uma porta aberta que eu não consegui concluir, que eu não consegui ainda... Que eu não consegui de fato, cara, tá tranquilo, sabe? Tá em paz com isso. Então, assim, cuidar de quem ama, eu já tentei ajudar muito, já tentei fazer muito por ele. Às vezes me machuquei estando perto dele, né?
Mas hoje, por exemplo, eu tenho uma relação excelente com a minha família, com a minha mãe, que também foi um processo de cura, né? Então, com meus familiares, com minha sogra, com meu sogro, que cuida dos meus filhos, que estão ali com a minha família, meu irmão, que pra mim é o amor da minha vida, meu irmão, né, cara? É um cara que eu admiro muito. Então, a felicidade dele é minha felicidade é a felicidade dele também. Então, você tá perto dessas pessoas, cara, de boas amizades. Eu tenho poucos amigos mesmo, né, cara? Mas são amigos incríveis, assim, amigos de longa data. E acho que é isso que é importante, assim, você cuidar de fato de quem anda contigo. E às vezes você fica um tempão sem ver aquela pessoa, aquele amigo, mas quando você se encontra é a mesma vibe, a mesma vibração, um torcendo pelo outro. Então, manter isso é fundamental, cara, porque a amizade também é uma coisa que você precisa manter, que você precisa regar. E quando a gente fala de amor, de família, também isso é mais importante, né, cara? Porque às vezes a gente quer tantas coisas, a gente deixa o nosso melhor, nossa energia vital, nossa entrega para os outros, para quem nos contrata, ou pro teu empregador. E às vezes você chega em casa estressado, briga com a tua família, com a tua esposa. E eu tenho diariamente tentado falar com Deus para ter esse trabalho e cuidar de fato de quem tá comigo, da minha esposa, que para mim é tudo na minha vida. Me deu 2 filhos, né, cara? Me deu 2 filhos maravilhosos, é uma guerreira que tá comigo, que acreditou nos meus sonhos. Então, isso é fundamental. Ponto 6 é aprender com as quedas, cara, porque ser feliz não é nunca cair, né, cara? A gente sempre vai cair, como eu falei, a vida não é só jazz, a vida também é rock and roll, a gente nunca vai estar 100% feliz, né? Mas entender o que a gente errou, quais foram os tombos, quais foram as decisões erradas que a gente tomou, a dor que a gente sentiu, absorver ela, né? É como se fosse um mestre, né? Essas coisas fazem a gente ir para um próximo nível. Você aceitar isso é importante, você estar consciente disso é importante para que você consiga transformar essa dor, esses erros, essas quedas em força, para continuar evoluindo, para continuar superando seus problemas. E na fotografia, no trabalho, no que a gente faz é muito sobre isso, é você evoluir, você entregar sempre mais, você tá buscando uma evolução, entregando um trabalho melhor, mais criativo, né? Então, acho que é uma parte do processo também de ser feliz, não só com a tua família, com quem você é, mas também com o teu trabalho, com o que você está vivenciando. E o último, pra mim, o mais importante, cara. Essa é a chama que tem acendido dentro do meu coração, assim, muito forte, velho. E eu tenho cada vez mais tentado dividir isso aqui com vocês, cara. Foi algo que eu cresci vendo meus avós tendo muito, minha mãe, meu pai tendo muito, me ensinando a isso. Que é você ter fé. Cara, independente de qual seja a tua religião, brother. Independente de qual seja, cara, a tua fé, né? Mas você acreditar num propósito maior, sabe, que te guia, né, cara? Então assim, mesmo quando a estrada no caminho não é certo, é meio confuso, cara, o fato de você ter fé faz com que você persista, que você perdure. Então, tipo assim, a fé é como se fosse um farol numa noite escura, entendeu? Porque mesmo que você não tenha certeza no que tá atrás daquela curva, mano, a fé faz você persistir, faz você acreditar, e sem ela é muito facinho a gente se perder, mano. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? A gente tá entrando numa fase nesse canal meio introspectiva, onde eu tenho dividido com você também não só a minha experiência na técnica fotográfica, no equipamento, na melhor escolha, mas também falar um pouquinho sobre a vida, cara, porque eu acho que isso tá bem totalmente inerente ao que a gente faz. Eu, particularmente, se eu não estiver bem, se eu não estiver bem com minha família, se eu não estiver feliz, né, num estado de felicidade, eu não consigo fazer mais nada. Então, meu filho teve doente há um tempo atrás, uma semana atrás, cara, ficou bem gripado, com febre, e aí a gente vê realmente o que é a felicidade. A felicidade é a saúde, aí ele tá bem, aí ele tá fazendo bagunça aqui em casa, aí ele tá jogando tudo no chão. Então é isso, meus brothers. Quer aprender fotografia comigo? Não deixe de ver o link pro meu curso, tá aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais reflexivo, né? Onde a gente fala também sobre vida, sobre expectativas, sobre fé, né? Não religião. Religião é outra coisa, mas falar sobre fé, né, cara? Acho que isso é importante. Deus é tudo na minha vida e sem Ele não sou nada. É nóis.